já viu um bebê aprendendo a falar? Pensa comigo, um bebê nasce sem saber nada sobre gramática, sem decorar verbos, sem estudar tempos verbais, mas em poucos anos ele já está se comunicando, entendendo tudo e formando as suas primeiras frases naturalmente. Agora me responda, se os bebês aprendem assim, por que os adultos precisam passar anos estudando inglês e ainda assim não conseguem falar? Não conseguem sair as primeiras frases. Será que estamos aprendendo do jeito errado? A verdade é que o nosso cérebro ele é programado para aprender idiomas de forma natural. Mas os métodos tradicionais vão contra essa lógica. E hoje eu vou te mostrar a ciência por trás do aprendizado de idiomas e como que você pode destravar o seu inglês muito mais rápido usando o que a neurociência já comprovou. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como aplicar esse conhecimento na prática e fazer o seu inglês algo tão natural quanto respirar, tomar água. A palavra diz em Provérbios 4:7 que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Ou seja, entender como aprendemos é a chave para aprender de verdade. Agora, deixa eu te contar um segredo. O problema nunca foi você. O problema é a forma como te ensinaram. Não é porque você não tem talento. É o jeito que te ensinaram. Se você já tentou aprender inglês e travou, o problema não é o seu cérebro, é o método. Os cursos tradicionais ensinam errado. Eles ensinam 80% teoria e 20% prática. Olhe lá, foco em gramática antes de ensinar a falar, aulas onde o professor fala mais do que o aluno. Isso vai totalmente contra o que a neurociência diz sobre aprendizado de idiomas. Agora, olha para as crianças. Elas não estudam regras e aprendem pela prática. Isso se chama aprendizado invertido. Agora, eu te pergunto, se os bebês aprendem assim, por que os cursos tradicionais fazem o contrário? Se o cérebro aprende por repetição e prática, por que te faz estudar mais do que falar? O resultado, você estuda por anos, mas quando precisa falar, trava. Você entende, mas não consegue formar frases naturalmente. Se você se sente inseguro porque só estudou, mas nunca treinou de verdade. Agora me diz, faz sentido aprender de um jeito que não funciona? Agora que você entendeu o problema, vamos para a solução. O cérebro, ele aprende idiomas de 3 formas. A primeira, exposição e imersão. Ouvir e falar o idioma constantemente. 2, repetição e simulação. Treinar em situações reais. 3, um aprendizado ativo. Falar antes de estudar as regras. Isso se chama neuroplasticidade. O seu cérebro, ele se molda conforme você pratica. Quanto mais você fala, mais o idioma se torna automático. Se você só estuda, o seu cérebro não registra algo como algo útil. Agora me responde, você aprendeu português estudando gramática ou falando? Por que com o inglês deveria ser diferente? A palavra diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ou seja, o aprendizado real acontece na prática. Agora, como colocar isso em prática? O jeito errado é passar 80% do tempo na teoria, memorizar listas de palavras sem contexto, focar em gramática antes de aprender a falar. E o jeito certo, baseado na ciência, é falar 80% do tempo e estudar 20%. Aprender como as crianças, praticando primeiro, entendendo depois. Simular um intercâmbio sem sair de casa. Isso acelera o seu aprendizado. Por quê? Porque o cérebro grava melhor quando você pratica. Você ganha mais confiança. Você aprende como se estivesse vivendo o idioma. Agora pense comigo. Se você quer aprender a tocar um violão, você estuda partitura ou pega o instrumento e começa a tocar? Se você quer aprender a dirigir, você estuda o manual do carro
ou entra no carro e pratica. Como o inglês é a mesma coisa. O aprendizado precisa ser natural, leve, envolvente. Quanto mais você fala, mais rápido você aprende. Agora, que você entendeu essa lógica, como que eu aplico isso aí no meu dia a dia? Passo 1, fale desde o primeiro dia. Não espere saber tudo para começar a falar, porque você vai travar. Erre, corrija e continue. O passo 2, use a teoria como apoio, não como base. Se você erra uma palavra, aprenda o certo e siga em frente. Estude regras conforme sentir necessidade antes de praticar. Passo 3, simule situações reais. Treine conversas como se estivesse viajando. Fale sozinho, grave áudios, participe de interações. O passo 4, escolha um método que prioriza a prática. Cursos tradicionais te ensinam a escutar. O método 80-20 te ensina a falar. Agora me responde, qual desses 2 passos você já aplicou? E se você começasse agora, o que mudaria no seu inglês? Se você quer realmente destravar no inglês, precisa de um método que te faça falar desde o primeiro minuto, que simule um intercâmbio sem sair de casa, que te ensine inglês de uma forma natural e prática, e claro, sem enrolação. E é exatamente isso que a Yes Speak faz, com 80% de prática e 20% de teoria. Ela simula situações reais para você aprender rápido. Um método leve, divertido e gamificado. Em apenas 120 horas para sair do básico ao avançado. Se você já tentou de tudo e não conseguiu falar inglês, o problema nunca foi você, foi o método. Agora que você sabe disso, vai continuar no mesmo erro ou vai tomar uma decisão de destravar de vez? Clique no link aqui embaixo e acesse a plataforma da Yes Speak de forma gratuita e descubra como destravar o seu inglês agora mesmo. Nos vemos na plataforma da Yes Speak!